Nós estamos estudando o Evangelho de João. Ainda estamos no capítulo 1 e esse já é o quarto ou quinto vídeo. Tem toda a lista na playlist, você pode encontrar cada um desde o verso 1. Agora vamos tentar chegar hoje no verso 51, com a ajuda de Deus, claro. Os efeitos da pregação de João Batista. João 1, de 29 a 51. Para saber os efeitos que causou essa pregação, no vídeo passado nós falamos qual é o tamanho da sua pregação, qual é o tamanho do evangelho que você prega, ou seja, qual é o tamanho do Jesus, o Messias, o Salvador que você prega, né? Então, o tamanho do evangelho, do tamanho do Jesus que João pregou, é o tamanho do efeito que surgiu na vida das pessoas. E para engrandecer esse tema, a gente vai saber o porquê João, o apóstolo amado, deu tanta ênfase nos testemunhos e em cada testemunho de João Batista e nas suas pregações. João, o apóstolo amado, que escreveu este evangelho que nós estamos estudando, também é autor do livro de Apocalipse. Do ponto de vista da psicologia e da história, podemos ver com um ar bem amoroso o que aconteceu com vários gênios, com vários inventores, com várias pessoas ao longo do tempo. Vamos, por exemplo, um que é assim tão prático e tão nosso, gente nossa, Santos Dumont. Santos Dumont, por exemplo, se suicidou e com isso não apenas porque ele viu o avião sendo usado na guerra. Há sempre um motivo psicológico maior por detrás de cada uma das ações de cada pessoa. Se lermos um pouquinho da rotina da vida de Santos Dumont, por exemplo, saberemos que ele era bipolar. E a situação de ver o seu avião ou a sua criação sendo usada na guerra foi apenas um agravo da situação que já existia no seu coração. Outra pessoa assim que nós podemos citar, depois vocês vão entender por que eu estou citando esses daqui para chegar até João, o apóstolo amado. Assim também Herodes. Mas eu não iria justificar ou julgar nenhum vulto da história do ponto de vista do que, ou por que fizeram isso, por que fizeram aquilo. Quem sou eu? Eu para fazer um julgamento. Deus me livre disso. Mas enfim, vamos falar agora de João, o apóstolo, discípulo amado e autor do livro que estamos estudando neste momento. João era de Betsaida, mas por algum motivo se mudou para Cafarnaum, no hebraico Cafarnaum, que significa aldeia de Naum, uma aldeia que ficava ao norte do Mar da Galileia, perto de Betsaida e perto de Corazim. E também perto dali estava a estrada via mares, que ligava Egito à Síria e ao Líbano, passando por Cesareia Marítima. Bom, então por aí já dá para entender o que era aquela região. Essa região era um verdadeiro barril de pólvora, porque ali se concentravam todos os judeus revolucionários que faziam protestos contra Roma. Por causa disso, a Galileia, que é aquela região, era tão desprezada pelos judeus lá da Casa do Sul, os ortodoxos do Reino Sul, que faziam disso a razão de proibi-los até de ler a Torá na sinagoga. Então, se era dessa região da Galileia, nem poderiam tocar no livro da lei, na Torá. Não podiam, dizendo que até a pronúncia deles iriam desonrar a palavra de Deus. Imagina?
julgar uma pessoa pela pronúncia ou pelo local de onde ela mora. Pedro foi reconhecido naqueles dias quando Jesus estava sendo julgado por causa do seu sotaque galileu. Ele era um galileu. Ele era dessa região. Não só ele. João e Tiago eram todos dessa região. Por volta do ano 6 da era cristã, houve uma grande rebelião. E ali, naquela região, ali mesmo, naquela região. E quem provocou essa rebelião foi Judas o Galileu. Não Judas Iscariotes, Judas o Galileu. Naquele dia, romanos entraram na aldeia e com a intenção de acabar com todos os galileus. E neste clima de ódio, na região, nasce João Batista, João o apóstolo. Então, João nasceu exatamente nesse clima. E quando ocorreu essa entrada dos romanos, dos galileus, houve uma matança muito grande. Houve muito sangue, muito ódio corria ali. Tá? Então, João nasceu nessa época. João, o apóstolo amado. João, o escritor do livro de João, das cartas de João, das cartas para as igrejas, do livro de Apocalipse. Nasceu nessa época. Então, como que é uma criança que nasce numa região como essa? Uma criança que cresce vendo revolta, ouvindo tiros, ouvindo uma revolta grande. Como que é isso para eles? Como que é essas coisas? Bom, acontece que isso daí causa muita coisa, diz muita coisa, sim. Porque se eu falar hoje para uma criança aqui na minha cidade, ou dentro da minha casa, falar sobre a palavra meliante, ele simplesmente vai entender essa palavra meliante como algo que está escrito ali, meliante. O que um meliante faz? Agora, se eu perguntar para alguém, um jovem, lá de dentro da rocinha, o que é um meliante, ele vai ter a certeza do que realmente é um meliante. Porque ele vai saber que o meliante é aquele que extorque seu pai, que extorque sua mãe. É aquele, então, vai conhecer melhor. Para ele, a palavra meliante vai ter um peso maior do que para nós aqui, a palavra meliante. Então, no ano 70, o que acontecia ali naquela região da Galileia engrossou de tal forma que no ano 70, Jerusalém foi totalmente destruída por causa dos focos de revolta que haviam na Galileia. João cresceu em meio aos ataques da Revolução Judaica contra os romanos. Nas cavernas de Qumran, em Israel, na Judéia, por volta do ano 47 e 48 a.C., haviam manuscritos do Mar Morto encontrados pela arqueologia daquela época que diziam que na virada do século as profecias de Daniel se cumpririam e o Messias iria chegar. Era por causa dessas profecias, que os líderes, os judeus ortodoxos, tinham tanto zelo, porque se levantavam contra Roma e se diziam Messias. Todos aqueles que se levantavam nessas revoltas se dizia: eu sou o Messias, eu que sou o Salvador aqui da região. E muitos eram oportunistas da época. E nesse contexto de oportunismo, de pessoas que se levantam para falar contra os romanos, para falar contra o pecado, para falar arrependei-vos, surge João Batista. João Batista surge e aí começa essas pregações. E João, que cresceu na Galileia, naquele clima de ódio, queria também encontrar o verdadeiro Messias. Mas para isso, João, aquele apóstolo, precisaria entrar numa escola rabínica, mas era muito cara.
Ele não tinha condições para pagar isso. João era pobre e não tinha dinheiro para pagar escolas em Jerusalém. Então a solução foi se unir ao seu amigo André e ambos saírem lá de Cafarnaum, lá de Betsaida, lá daquela região, e ir até a cidade de Jericó, na encosta do Jordão, porque souberam que ali estava o tão falado João, o Batista, que batizava, que pregava, que ensinava a palavra. E nessa escola de João Batista, não precisava ter dinheiro, não precisava ser rico. Ele ensinava a todos, sem distinção. João Batista tinha a fama de ser profeta, e era um profeta que aceitava os pobres em sua plateia de ensino. João e André não pensaram duas vezes, decidiram seguir João Batista e aprender a palavra com ele. E ambos se tornaram discípulos de João Batista. E João Batista dizia: eu não sou profeta, eu não sou o Messias. A gente viu isso no vídeo anterior. Eu não sou Elias. E aquilo que era uma incógnita para ambos seus seguidores, até que João Batista declara com toda a força. Então, eu não sou Messias, não sou Elias, não sou profeta. João Batista falava isso claramente para aqueles que iam lá do Reino Sul, lá dos ortodoxos, inquirir ele. Você é, não, você é, você é. Porque todos que se levantavam diziam ser o Messias. E João pregava de forma tão maravilhosa no deserto. Multidões seguiam ele. E ele não falava que era o Messias, não falava que era o profeta, não falava que era Elias. E uma incógnita estavam ali, pairava no ar. Quem é, então, João Batista? Até que João Batista declara com toda a força: o Messias já está entre nós, o Messias vem aí, e pregava. O Messias já está entre nós, o Messias vem aí. De fato, o Messias passou por ali um dia antes, e havia sido batizado por João Batista. Deus já havia apresentado o Messias para João Batista quando disse no ato do seu batismo, disse ao seu coração. João Batista não disse já de imediato. Vamos ver o que está escrito em Mateus 3. Mateus 3, 13 a 17. Olha o que Deus disse para João Batista no ato do batismo em que ele batizava Jesus. Batista 3, de 13 a 17. Então veio Jesus da Galileia ter com João junto do Jordão para ser batizado por ele. Mas João opunha-se lhe dizendo: eu careço de ser batizado por ti e vens tu a mim? Olha, até aqui João Batista está pressentindo ou está sentindo que aquele Espírito que está ali chegando é o Espírito de Deus, é o Messias chegando até ele. Então, trêmulo, acredito que trêmulo ele disse isso. Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então, João Batista permitiu. Fez com que Jesus entrasse no Jordão e batizou. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. João viu isso. E Deus falou no coração de João. Eis que uma voz do céu dizia: este é meu filho amado, em quem me comprazo.
Apesar da resistência de João Batista ao sentir que estava diante do Messias, o batizou. O batizou pela insistência de Jesus e por obediência a Jesus, que é o Deus da nossa salvação. E Deus, que viu a obediência de João, Deus falou com João Batista, dizendo: este é meu filho, viu, João? Este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. João 1:28 diz assim, ó: essas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Então, essas coisas aconteceram do outro lado de Betânia, onde João estava batizando. E João insistia nas suas pregações: o Messias vem aí, o Messias já está entre nós. João e André queriam muito ver o Messias, pois eles acreditavam que aquele barril de pólvora, que é a região deles, iria se tornar em paz. E na paz mais maravilhosa, porque esse Messias iria reger aquele local com vara de ferro e iria acabar com aquele barril de pólvora. João 1:29 diz assim, ó: no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, no dia seguinte, Jesus se aproximou do grupo de estudos de João Batista e João viu. E deu um brado: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: eu vi o Espírito descer sobre ele. Olha aqui, ó. E no dia seguinte, João viu Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Verso 30. Este é aquele do qual eu disse: após mim vem um homem que foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu. Olha quanta incógnita João joga para cima das pessoas, porque como que Jesus é antes dele se João prega primeiro do que ele? Se Jesus é mais novo do que João? João é 6 meses mais velho que Jesus. Então, olha aqui quantas incógnitas. E eu não o conhecia. Não o conhecia. Mas, para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso, batizando com água. João faz questão de frisar que ele vinha na frente batizando com água. E nesse período aí de vir batizando com água, Jesus veio se batizar. O verso 32, e João testificou dizendo: eu vi o Espírito Santo descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. E eu não o conhecia, mas o que me chamou, que me mandou batizar com água, que é Deus, me disse: sobre aquele que virdes descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Então, João, cada um que João batizava, ele ficava na expectativa, porque Deus já havia dito para ele em promessa: sobre aquele que você vê descer o Espírito, e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Foi sobre ele que eu vi descer o Espírito Santo. Foi sobre ele que eu vi o Espírito Santo descer. Eu não o conhecia, mas agora eu conheço, estou vendo ele pela segunda vez. Este é o Messias, o Filho do Deus vivo. Dentre a multidão, quando André e João escutaram isso, eles estavam escutando todas essas coisas, aprendiam e desejavam seguir Jesus. Quando nós desejamos fortemente algo,
na nossa vida, esse algo acontece. E foi naquele dia seguinte da pregação em que João Batista pregou e João e Tiago e João e André escutavam junto no meio da multidão. João Batista, então, estava ali pregando, estava ali na companhia de João e André, seus discípulos, pregando e batizando, quando de repente Jesus apareceu e tudo isso aconteceu. Jesus é o verdadeiro Deus, o Messias revelado, que se aproximou ali daquele grupo e João deu um brado que todos ouviram. Como eu li aqui no verso 36, olha aqui, ó. No verso 36, eis aqui o Cordeiro de Deus. No verso 37, olha aqui, João 1:37. E os 2 discípulos ouviram no dizer isso e seguiram a Jesus. No verso 37, João e André não pensam 2 vezes. A hora é agora. Eles não poderiam perdê-lo de vista. Amados, a salvação é hoje. É agora. Corra para os pés de Jesus. Ele é o único que pode salvar você e toda a sua família. João e André, então, correm para seguir Jesus. E Jesus está indo caminho afora quando eles o alcançam e Jesus pergunta, o que querem? O que buscais? Olha aqui, está escrito, que coisa maravilhosa. Olha aqui, ó. E os 2 discípulos, e Jesus voltando e vendo, olha aqui, e Jesus voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhe, que buscais? E eles lhe disseram, Rabi, que traduzido quer dizer, mestre, onde moras? E Jesus lhe disse, vinde e vedes. Foram e viram onde morava e ficaram com ele o dia todo até a hora 10ª. Então, eles ficaram com Jesus. Jesus mostrou a sua moradia naquele dia e eles ficaram com Jesus naquele dia até a 10ª hora ouvindo. Olha, eu imagino que Jesus mostrou, sentou ali com eles e começou a ensinar. E quem está aos pés de Jesus não quer sair nunca, né? E já era a 10ª hora e eles, então, ouvindo ali os ensinos e absorvendo todas as verdades que Jesus estava ali pregando. Então, pregando as verdades do céu. E logo André foi buscar seu irmão, Simão Pedro, e disse-lhe, olha aqui o verso 41, e disse-lhe, vou pegar aqui, João capítulo 1, verso 41 ao 40. E era André, irmão de Simão Pedro, um dos 2 que ouviram aquilo de João e o haviam seguido. E este achou primeiro a seu irmão Simão e disse, achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. No verso 42, diz, e levando Simão até Jesus, Jesus o saudou com recede, atos de bondade e sabedoria divina. Jesus logo, com muita simpatia, olhou para Simão e disse assim, olha, e levou Jesus, levou-o a Jesus e olhando Jesus para ele, disse, tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Quefas, que quer dizer Pedro. Então, Jesus, cheio de simpatia, Jesus boa praça, recebeu bem Simão, o irmão, né? O irmão, então, chegando ali, o irmão de André. Então, isso é um ato de bondade. Tu és Simão, filho de Jonas, e serás chamado Quefas, no hebraico, traduzido para o português Cefas, que quer dizer Pedro. E o apóstolo João continua nos contando
como o testemunho de João Batista produziu efeito. E assim, com esses 3 discípulos, Jesus decide retornar à Galileia e no caminho encontra Felipe, que era de Betsaida, como André e Pedro também. Olha aqui, ó, que está escrito, ó, verso 43. No dia seguinte, Jesus quis ir à Galileia e achou Felipe e disse-lhe, segue-me. E Felipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Felipe então já é mais um ouvinte da palavra de Deus. Felipe está encantado com as pregações do Messias e foi correndo contar para Natanael. Verso 45, ó, Felipe era de Betsaida, da cidade de André. Verso 45, Felipe achou Natanael e disse-lhe, havemos encontrado aquele de quem Moisés escreveu na lei, aquele de quem escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Aqui tem uma coisa muito engraçada. Ele disse, achamos o Messias, aquele que Moisés escreveu na lei, aquele que foi dito pelos profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Mas aqui a gente tem que pensar o seguinte, Jesus não era o filho de José, especialmente, não, ele era filho de José, tá? Já não era de Nazaré. Jesus não era de Nazaré, Jesus é de Belém. E aí, Felipe, um novo convertido, encontra com Natanael. Natanael já era mais calibrado na palavra. Ele entendia mais do assunto. E no calor do primeiro amor, os novos convertidos dizem coisas a seu modo. Mas Jesus está sempre pronto para perdoar. E o Espírito Santo sempre consertando, graças a Deus, né? Jesus não era de Nazaré, e sim de Belém, da geração do rei Davi, da tribo de Judá. Mas, mesmo não sabendo tudo isso sobre Jesus, Felipe ganha Natanael para Jesus. Aí Natanael vai cozinhando Felipe, né? Se você, ali dizendo, falando com ele e tal, e cozinhando o modo de dizer, né? Vai ali dando um tempo para Felipe ir contando as coisas. E Felipe foi contando, foi falando, ao seu modo, mas foi falando. E o Espírito Santo, eu acredito que foi convencendo o coração de Natanael. Porque Natanael poderia dizer, você está falando coisa errada. O Messias que eu sei que vai vir de Belém. Se já veio de Nazaré, isso aí não tem nada a ver, não. Não quero nem saber desse Messias. Mas não. Ele falou assim, pode, Natanael, antes um pouquinho, eu quero falar assim, se você é novo convertido, porque os novos convertidos, a primeira coisa que sai é falando de Jesus, ao seu modo. Se você é um desses, não se acanhe, achando que só poderá pregar após cursar anos e anos de teologia. Não. Fale de Jesus, fale do seu modo. O Espírito Santo vai te ensinar como fazer. O Espírito Santo vai convencer o coração do ouvinte. Creia na ação do Espírito Santo. Natanael desprezou a primeiro passo a pregação de Felipe, porque sabia muito mais do que Felipe. Natanael sabia que o Messias viria de Belém e retrucou. Olha o que está escrito aqui no verso 46. Disse-lhe Natanael, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Ele falou isso com muita ironia, com sarcasmo mesmo. Tipo todos os que se consideram muito sábios, sabichões, tá? Todos os sabichões fazem assim. Mas Felipe não discutiu com Natanael. Felipe não tinha certeza, ele só tinha certeza de uma coisa: o coração dele ardia por Jesus. O coração dele já estava convertido a Jesus. E Felipe então disse: vem e vê. Felipe então insistiu: venha
que você vai ver com seus próprios olhos, seu próprio entendimento, e assim chegaram até Jesus, que estava ensinando os demais. Felipe chega com Natanael e a recepção é das melhores possíveis. A gente vê um Jesus simpático, conversando com cada um. Olha aqui o verso 47. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse: Eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Quando Jesus disse isso, revelou a origem de Natanael e revelou mais coisas ainda. Natanael tomou um susto e disse: Você me conhece de onde? De onde que me conhece? E Jesus então mostra para ele dizendo: te conheço há muito tempo. Não é de hoje não. Antes de que Felipe te chamasse, eu te vi debaixo da figueira. E Natanael então toma um susto. Olha aqui o que disse ao verso 48. Disse-lhe Natanael: De onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe: Antes que Felipe te chamasse, eu te vi estando tu debaixo da figueira. O que será que Natanael fazia debaixo da figueira? Bom, esse é um assunto para um outro vídeo, porque nós temos os nossos segredos com Deus. E quando numa pregação Deus fala de forma geral para a igreja toda e aquela palavra entra dentro do nosso coração, porque Deus sabe e eu também sei o particular meu com Deus. Eu sei aquilo que eu preciso de Deus. Então, quando a palavra entra no meu coração, a gente vê que atingiu o particular, aquilo que só eu e Deus sabíamos. Aí a resposta de Natanael é, verso 49, Rabi, tu és o filho de Deus, realmente, tu és o rei de Israel. Note, querido, e amado, o novo convertido Felipe havia pregado que ele era filho de José. Agora Natanael dá um brado, tu és o filho de Deus. Por quê? Porque ele era conhecedor das Escrituras e confessou, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. E realmente eu estou diante do rei de Israel. Que coisa maravilhosa. Jesus entende tanto Felipe, a pregação de Felipe, quanto a pregação de Natanael ali naquele momento e responde para ele. Olha o verso 50, João 1,50. Respondeu Jesus e disse-lhe: Por que te disse, vi debaixo da figueira, crês? Ou seja, porque eu conheço o íntimo do teu coração, aquilo que ninguém mais conhece, que só você sabe que está aí. Só por causa disso você crê? Pois olha, Natanael, coisas maiores do que esta você vai ver, começando a caminhada comigo. Ai, que coisa maravilhosa. Agora é que eu te disse, porque eu te disse isso, crês? Saiba que isso, Natanael, é apenas o início do que é caminhar com Jesus. E Jesus completa dizendo, coisas maiores verás. E no verso 51, Jesus aponta para o que será nosso alvo ao segui-lo. Vereis o céu aberto. Vereis o céu aberto. Então, olha aqui, ó. E disse-lhe, na verdade vos digo, que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Vocês vão ver a quantidade de milagre, mas não é isso que vai segurar vocês para perto de mim, não. O que vai segurar vocês aqui junto comigo é ver o que eu tenho para vocês, o céu aberto e tudo o que há de bom para vocês. Vamos falar um pouquinho agora
e entender, porque nós queremos entender um pouquinho da biografia de João, o apóstolo amado de Jesus, né? O primeiro, né, a se converter juntamente com André. Para isso, vamos citar o nome dos 12 discípulos, os quais Jesus deu-lhes poder para expulsar espíritos imundos e para curar todo tipo de enfermidade e males que existe. Isso está em Mateus, capítulo 10, verso 1 e ali em diante. Em Lucas, capítulo 6, a gente vê a nomeação, né, dos discípulos. Primeiro aí, João, filho de Zebedeu, André, irmão de Simão Pedro, Pedro, irmão de André, Felipe, que pregou para Natanael, e Natanael, que também é chamado Bartolomeu. Então, nós vamos ver, esse Natanael é o Bartolomeu. Tiago, filho de Zebedeu, irmão de João. Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, então vê que tinham 2 Tiagos. Simão, aquele chamado Zelote. Judas, irmão de Tiago, e Judas Iscariotes, o traidor. Qual seria a idade destes homens quando descobriram o Messias? Quando desceram lá para aquela região, perto de Jericó, nas bandas ali do Jordão, e encontraram João Batista para estudar mais e conhecer Jesus? Eu deduzo que apenas Pedro e Jesus eram maiores de 20 anos. Olha o que aconteceu. Por que eu digo isso? Porque, pelo que está registrado em Mateus 17, de 24 a 27. Vamos lá. Mateus 17, de 24 a 17. Mateus 17, do 24 ao 17, diz assim, ó. E chegando eles a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro os que cobravam as didraqumas e disseram, o vosso mestre não paga as didraqumas, ou seja, não paga imposto, não? E disse ele, sim. Pedro ficou sem ação, né? E entrando em casa, Jesus se antecipou dizendo, que te pareces, Pedro? Por que você está assim tão cheio de perguntas, de interrogações na sua mente? Jesus que conhece até a mente de todos nós. De quem cobraram os reis da terra os tributos e impostos? Dos seus filhos ou dos alheios? E Pedro disse, olha, Senhor, o certo é cobrar dos alheios, mas eles cobraram de nós também. E disse-lhe Jesus, logo estão livres os filhos, se eles não podiam ter cobrado de nós. Mas, tudo bem, Pedro, não vamos deixar que ninguém se escandalizem do nosso ministério, não. Vamos pagar até aquilo que não devemos. Para que não escandalizemos, vai até o mar, lança teu anzol e tira o primeiro peixe que subir, porque é o peixe que eu ordenei que tivesse uma dracma. E abre a boca do peixe, e aí você vai tirar de dentro do peixe um estáter, que vai dar para pagar para mim e para você, por mim e por você, o imposto. Então, se Jesus pagou só por Pedro e ele, seria... Por que será? Não deveria ele, então, ter pago por todos os apóstolos? Ali não estavam todos? E todos não foram cobrados de uma vez só? Sim, Jesus pagou só por ele e por Pedro, para cumprir a Torá. Porque Jesus falou desde o início, eu não vim para estragar a lei, eu vim cumprir a lei. Tudo que a lei diz, nós temos que fazer, e eu vou ensinar vocês a fazerem. Olha o que está escrito em Êxodo, capítulo 30, versos de 11 a 14. Resgate da alma. E falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, quando tomares a soma dos filhos de Israel, conforme a sua conta, cada um lhes dará ao Senhor o resgate da sua alma, quando os contares, para que não haja entre eles praga alguma quando contares.
Isto dará aquele que passar ao arrolamento a metade de um ciclo, segundo o ciclo do santuário, e este ciclo é de 20 geras. A metade de um ciclo é a oferta ao Senhor. Qualquer que entrar no arrolamento de 20 anos para cima, dará oferta ao Senhor. Então, se Jesus deu oferta só para ele e por Pedro, é porque só ele e Pedro estavam acima da idade de 20 anos que deveriam pagar imposto. Então, um outro detalhe interessante é a personalidade de João, o discípulo amado. Então, dentre os discípulos ali, nós estamos falando de João, do apóstolo João. Você já se perguntou por que Jesus chamou Pedro, Tiago e João de filhos do trovão? E olha que nós conhecemos João como aquele que repousou, pôs o peito ali, ouviu as batidas do coração de Jesus, todo calmo, né? Agora, por que Jesus chamou esses 3 de filhos do trovão? Porque esses 3 eram muito ambiciosos. Eles eram realmente filhos do trovão. Olha, Marcos 10, 35 a 37. Vamos abrir aqui, Marcos, capítulo 10, 35 a 37. 35 a 37. Marcos 10, 35 a 37. E disse-lhe, e ele, assentando-se, chamou os 12 e disse-lhes, se alguém quiser ser o primeiro, será derradeiro e todos os seus o servo de todos. Olha, então Jesus estava pregando e falando quem seria o maior no reino do céu. E João, Pedro, Tiago e João estão ali, só ouvindo. Principalmente João e Tiago, os 2 filhos de Zebedeu. Então, estão ali ouvindo. Ser o maior no reino de Deus é para mim essa coisa aí. Esse negócio é para mim. E lançando mão de uma criança, pô-lo no meio e disse, ó, tem que ser igual a essa criança, né? Não, aqui, 34 a 37, isso. E lançando mão de uma criança, e qualquer que receber um desses será o maior no reino de Deus. E João lhe respondeu, dizendo, mestre, Marcos 10, 35 a 37. Vou dar uma pausa aqui. E Jesus ensinando ali sobre o maior no reino de Deus e eles absorvendo aquilo. De repente, olha aqui. Olha aqui, ó, Marcos 10, 35 até o 37. E aproximaram-se dele, de Jesus, Tiago e João, os 2 filhos de Zebedeu, dizendo, mestre, queremos que nos faça o que pedirmos. E Jesus então lhes disse, que queres que eu vos faça? E eles disseram, concede-nos que na tua glória nos assentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. Pouca coisa, né? Eles estavam querendo. Eles estavam querendo bem pouquinha coisa. Eles queriam sentar, sabendo que logo Jesus estaria na glória, eles queriam sentar um do lado direito e outro do lado esquerdo de Jesus. Os filhos de Zebedeu eram assim mesmo. Eles eram ambiciosos e iam em busca daquilo que eles queriam. Isso agrada a Jesus. Jesus se agrada de pessoas assim. Mas os filhos de Zebedeu também eram bem irados. Acredito que João sofreu até chegar ao ponto da doçura que nós conhecemos dele, se deitando no peito de Jesus e ouvindo cada batida do seu coração. Veja nesse episódio de Lucas 9, de 51 a 54. Vamos abrir aqui, Lucas capítulo 9. Que coisa interessante. Lucas 9,
51 a 54. Lucas 9, 51 a 54. E aconteceu que, completando os dias para a sua assunção, manifestou firme propósito de ir a Jerusalém. Jesus, então, desejou ir para Jerusalém. E mandou mensageiros diante da sua face, e indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe prepararem pousada. Para descansar, porque da onde eles estavam até Jerusalém, tinha que passar por dentro de Samaria para ficar mais perto, cortar caminho. E ali, Jesus estavam cansados e Jesus então pediu pouso para descansar, para depois seguir viagem. Mas os samaritanos não o receberam, porque o seu aspecto era como de quem ia a Jerusalém. E os seus discípulos, Tiago e João, vendo isso, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e o consuma, como Elias também fez? Nós queremos vingança, nós vamos vingar, Senhor. Eles dizem isso para Jesus, para o Senhor? Não, isso não é inadmissível. Eu já vou matar todo mundo, Senhor. Tiago e João. Em Marcos 3,17, nós vemos que Jesus apelidou esses dois, e não só esses dois, mas também Pedro, né? Esses dois porque eram irmãos, né? De filhos do trovão. Olha aqui, ó. Marcos 3,17. Então a gente vê um humor. Jesus é bem humorado e brincava com seus discípulos. Então é muito gostoso a gente saber que esse é o Jesus que nós servimos todos os dias. Ele também brinca conosco, ele também nos leva assim na brincadeira, de certo modo, né? Porque ele é Deus e a ele toda a honra, toda a glória. Ó, que está escrito em Marcos 3,17. Tiago, filho de Zebedeu, e João, irmão de Tiago, os quais pôs nome de Boanerges, que significa filhos do trovão. Então, Jesus apelidou eles de filho do trovão. Então, quem era João do ponto de vista da psicologia? Irado, nervoso, vingador, filho do trovão, alguém como eu e como você, que precisamos de ajuda. E porque Deus deixou explícito a nós todos os traumas, medos e defeitos dos seus servos? Por quê? Por que Deus deixou tudo isso para que estivesse contidos na Bíblia, para que hoje nós descobriríamos e víssemos isso e nos compararíamos com eles? Exatamente para nos mostrar que o seu recede, o seu atos de bondade, atos de misericórdia, pode fazer por qualquer pessoa. E o que é que pode fazer por qualquer pessoa? Pode fazer o mesmo que fez por eles, para mim também, para você que me ouve. O nome de João, Yohanan, significa Deus concede graça. E foi isso que aquele homem que cresceu no meio das rebeliões, que cresceu naquele barril de pólvora dos ataques romanos contra o seu povo, cheio de raiva, mas que precisava de sua vida, precisava de encontrar com Jesus, que é vida e vida abundante. Assim também, se aconteceu com eles, podemos dizer: Senhor, se teve jeito, cura e espaço para cada um deles, principalmente para João, que é o que nós estamos estudando, e se há espaço, então há também, se teve espaço para eles, há espaço para mim. E se há espaço para mim, há espaço para você que também me ouve. Mesmo que você seja como filho do trovão, Deus vai usar você. E se por amor a Cristo, você ou eu fomos jogados na ilha de Patmos, saibamos que Deus não nos abandonará.
Jesus disse, olha, eu vou preparar lugar, vou voltar, vou buscar vocês. E nesse tempo em que vocês estiverem aqui, eu não vos deixarei, nem vos desampararei. Jesus é grande o suficiente para abraçar todos nós, como abraçou o apóstolo João, o apóstolo amado, que se tornou um homem cheio de amor. Tanto amor que Jesus confiou a ele a guarda da sua mãe. João, olha, eis aí a sua mãe, ou seja, ela é minha mãe, mas cuida dela como se fosse sua mãe. Por quê? Porque João se transformou em amor. Sinta-se amado por Jesus e receba-o em seu coração. Ande com ele. Seja filho de Deus e coerdeiro com Cristo. E eu vou orar. Senhor, obrigado pelo teu amor. Obrigado por tua justiça e por tua graça concedida a cada um de nós neste momento. Jesus, muito obrigado por ter a sua mão estendida para nos oferecer salvação, paz, vida e vida em abundância, cura e a vida eterna. E quando eu chegar na vida eterna, Senhor, permita-me ter o privilégio de abraçá-lo, abraçar a Ti, Jesus, e abraçar cada um dos apóstolos que nos ensinaram e nos deixou escrito tantas coisas a respeito de Ti. Principalmente João, que nós estamos estudando hoje, que foi domado ao ponto de passar de filho do trovão para discípulo amado. Senhor, eu também preciso ser domada a esse ponto. E aquele que me ouve também. Sabe, Senhor, eu também preciso ser domada. Olha para nós, Senhor. Mas agora eu vi que há salvação, que há esperança para o meu temperamento, como teve para muitos dos que estão citados na tua palavra. Por isso eu espero e confiando em ti, Senhor, eu já te agradeço. Amém.